Oi, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Oi? Sim, professora. Tá dando para ouvir. Ah, pronto. Porque estava tendo um probleminha aqui. Olha, o que eu tinha falado é o seguinte: vocês não vão me ver hoje, certo? Vocês estão vendo aí sala virtual 14, não é isso? Porque hoje pela manhã eu não consegui que essa câmerazinha funcionasse. Ela deu um problema mesmo e não teve jeito, tá certo? E hoje de manhã é isso que eu estava querendo dizer para vocês. Hoje de manhã deu isso e de tarde eu tive que comprar uma câmera. E como está com essa questão das lojas fechadas, eu tive que comprar por telefone, mas só chega lá para segunda ou terça-feira ainda. Então vocês hoje só vão ouvir minha voz, tá certo? Ok? João, Ingrid, estão conseguindo me ouvir? Ouço sim, professor. Também estou ouvindo, professora. Ótimo, pronto, beleza. Veja, nós hoje, de agora em diante, vocês já sabem, não é? Que a gente vai fazer aquele processo de orientação, tá? Uma outra coisa também é o seguinte, pessoal, eu vou entregar para vocês pelo WhatsApp, se bem que o do pessoal da noite não houve mudanças com relação ao quadro das aulas extras, certo? Eu atualizei e eu acho que, não sei, eu acho que não houve mudanças não, mas aí eu vou colocar de novo, ou eu vou colocar no WhatsApp de vocês, tá? Nós precisamos fazer algumas complementações de carga horária em 2 dias, né? No sábado, dia 9, a gente passou para a tarde, né? Sábado passado, eu dei aula para o pessoal do 8º período da manhã, e esse sábado agora, que vem a 8, né? No dia 9 de maio, né? Que é o sábado, desse agora na outra semana, nós vamos ter aula extra, tá certo, pessoal? De orientação. Eu vou mandar para vocês, como eu fiz com o pessoal da manhã, sábado passado, eu vou mandar para vocês alguns horários, né, com os nomes das pessoas que eu vou orientando para o projeto, tá? Porque de agora em diante nós vamos nos debruçar sobre o projeto do TCC, né, que a gente pode até chamar de pré-projeto, porque ao finalizar esse semestre, vocês precisam estar com isso pronto para levar para o 9º período, né? Todo mundo está sabendo aqui, que vai ser exatamente o momento em que vocês vão ter orientação com os seus orientadores do TCC, tá certo? Então, a P2 é exatamente esse projeto, tá? Que vocês precisam fazer e levar para o 9º período, ok? Então, sábado a gente vai fazer isso, a gente vai ter aula extra, cada pessoa vai ter um tempo de orientação, então vocês vão entrar exatamente naquele tempo. Então, por exemplo, Ingrid, eu vou marcar um determinado tempo, então, por exemplo, de 2 às 2h20 vai ser Ingrid, de 2h20 às 2h40, João Vitor, de 2h40 às 3 horas, Viviane, e assim por diante. Isso pela ordem alfabética da lista de frequência, tá certo? Evidentemente que nem todo mundo vai ser, né, eu não vou conseguir orientar todos vocês no sábado à tarde, mas um grupo a gente já vai começar definindo essas questões. Hoje a gente já vai
Acho que a gente já andou conversando um pouco sobre isso. Hoje a gente vai dar prosseguimento a isso e sábado vai ser uma orientação mais individualizada, tá certo? E aí eu vou dar exatamente uma tabelinha com esses horários que cada um de vocês vão entrar no horário que couber para cada um, certo? Inclusive, talvez tenha um pouco de atraso, mas aí vocês vão entrar naquele horário e vão já ouvir também as orientações, o final das orientações daquela pessoa que ficou marcada para aquele horário, tá? Porque às vezes algumas pessoas demoram um pouco mais e assim por diante. Então, nós vamos ter no sábado essa aula extra, de 2 às 6, tá? E no dia 27, que é uma quarta-feira, de 2 às 6. Então, são esses 2 dias de complementação de carga horária. Eu tinha pensado no sábado pela manhã, mas o sábado pela manhã vocês estão tendo a oficina de preparação para o exame da OAB. Não é isso, gente? Foi isso que o pessoal da manhã me falou. Vocês também estão tendo essas oficinas pela manhã? Sim. Pronto, por isso mesmo que eu marquei, já prevendo, né, que vocês também teriam essas oficinas, como o pessoal do 8º da manhã, eu marquei para o sábado à tarde, certo? Não é sábado agora não, é sábado dia 9 de maio, tá? Então eu vou mandar para vocês esse quadrinho, que eu não me lembro se eu coloquei isso no WhatsApp, tá? Mas aí eu vou mandar de novo, se eu mandei, e aí vocês já acompanham essa questão aí, tá? Deixa eu ver mais aqui. Veja, eu não consegui, ainda estou corrigindo os trabalhos, porque foram muitos trabalhos, desde a semana passada que eu estou corrigindo trabalhos. Eu pretendia colocar as notas hoje pelo portal, certo? Eu consegui já vários resumos, né? Eu consegui vários resumos corrigir, mas não terminei. Se vocês quiserem, eu posso depois, no final da aula, mostrar a pontuação dos resumos que eu já consegui corrigir, tá certo? Não corrigi todos ainda, tá faltando, e depois que eu concluir, eu vou passar para aquela parte da análise da pesquisa, ok? Bom, eu acho que daqui para sábado eu estou postando isso, se Deus quiser, no portal, que eu nunca corrigi tanto trabalho na minha vida, porque não só tem as turmas de direito, mas também tem turmas de contábeis e as de computação, certo? Bom, hoje a gente vai conversar de uma maneira geral sobre o projeto de vocês. Fazendo uma revisão do que a gente já viu dos projetos, deixa eu compartilhar só para relembrar a tela aqui da questão do que vocês têm para fazer, certo? Desse projeto, né? Deixa eu só identificar aqui nos meus arquivos. Só um minuto, viu, gente? Que eu vou aqui nos arquivos para compartilhar com vocês e para relembrar, tá? Professora, boa noite. É Ayrton. Oi, aí. Só uma pergunta aí para todo mundo. Tá baixo para todo mundo ou é só meu celular que tá meio baixo? E a senhora não tá com a câmera desligada ou também ou é só meu celular? Não, nesse é o problema. Bom, o som, eu não sei se todo mundo está ouvindo baixo, mas eu estou falando no microfone, está tudo ok. Agora, a câmera realmente ela está com problemas, a minha câmera, por isso que eu não estou aparecendo, tá certo? Eu até falei, eu acho que você entrou depois que eu falei que eu tive problema. Foi, eu entrei agora, por isso que eu perguntei. Foi. Agora o meu microfone está bem baixo.
baixo, assim, porque a senhora fala nas outras aulas ele fica normal, mas hoje ele tá meio baixo. Tá dando para escutar, mas eu tô com um carro num viva voz no máximo, senão eu não consigo escutar não. É por isso que eu perguntei, mas pronto, era só isso mesmo. Era meu celular, deve ser meu celular então. Eu não sei, vocês me ouviram bem? Eu quero que as outras pessoas respondam isso, né? Deu para me ouvir bem, pessoal? Para mim também está um pouco baixo, professora, mas dá para entender. Tá baixo? Eu vou falar mais alto um pouquinho. Tá melhor agora? Eu vou falar mais, vou tentar falar mais alto, porque eu estou com o microfone bem pertinho da minha boca, certo? Mas deu para entender o que eu falei? Deu para entender, pessoal? Eu sim, professor. Tá dando para entender sim, professora. Pronto. Então, veja só, eu vou... Ayrton, e aí? Melhorou, Ayrton? Ou tá baixo? Melhorou, tem hora que tá alto. Realmente é seu telefone, porque quando o pessoal fala, chega a dar uma zoada aqui. Quando o pessoal fala, os outros pessoais falam, eu escuto normal. É só o seu mesmo, mas dá para entender. Eu só perguntei só para perguntar, assim. Como eu lhe disse, está no máximo aqui, por isso que eu perguntei. Mas dá para escutar sim. Agora está baixo, mas dá para escutar. Uhum. Porque eu estou lhe escutando muito alto, perfeitamente. Talvez eu tenha falado baixo, né? Não sei. Bom, eu vou tentar falar mais alto. Eu estou procurando aqui, pessoal, aquela estrutura, só para relembrar, certo? O projeto, para saber exatamente o que vocês têm para fazer, tá? Eu não sei se vocês já começaram, se todo mundo já começou, né? Ou só algumas pessoas mesmo, já começaram a fazer, ou ter uma ideia sobre o que vocês vão pesquisar para o TCC. Vocês, quem já pensou, que inclusive eu tenho que fazer esse registro. Porque o que é que a gente vai fazer? Veja, a primeira coisa seria definir um tema, certo? Tem que definir um tema, não é? E essa definição de tema, ela não é tão rápida. Por quê? Porque, geralmente, quem nunca fez um projeto de pesquisa, uma monografia, tem uma certa dificuldade de delimitar esse tema. Geralmente, eles pensam, né, as pessoas pensam de uma forma muito ampla e se perde na questão metodológica. Em como fazer, como desenvolver aquela ideia. Por isso que a ideia ela tem que ser cada vez mais delimitada. É isso que eu sempre falo aqui, tá certo? Não, a gente pode partir até de um assunto. Então, por exemplo, eu quero falar sobre adoção. Mas a adoção tem muita coisa de adoção. Eu quero falar sobre direito de família. Assim, o que é que você quer falar de direito de família? Tá, eu quero falar sobre a questão ligada à alienação parental. Mas, veja, eu especifiquei um pouco mais. Do direito de família vem para alienação parental. Mas, sim, o que eu estou querendo investigar dentro desse assunto, alienação parental. Aí eu tenho que especificar mais ainda. Então, a questão é delimitar esse tema, certo? Que você vai investigar, né, para desenvolver um projeto, quer seja teórico, quer seja um projeto teórico empírico, né? Que foi o caso daquela P1 que vocês fizeram com a análise da pesquisa, certo? Ali não era um projeto, ali já era o resultado da aplicação de um projeto, né? Que o que o pesquisador planejou, executou, coletou dados, analisou e escreveu o artigo. Então, aquilo que vocês analisaram foi o artigo, tá certo? Um artigo de pesquisa
só que especificamente a pesquisa teórico-empírica. Só que vocês podem fazer ou a teórico-empírica ou a teórica. Geralmente, em direito, as pessoas querem mais fazer um trabalho de pesquisa só teórica, não é? Analisar teóricos em relação a determinados aspectos, fazer análise comparativa, fazer uma análise crítica. Então, geralmente é assim, mas existem casos de alunos que acharam melhor, né, fazer um trabalho relacionado à pesquisa teórica e empírica. Então, eu estou me lembrando aqui de um caso, foram vários casos, na realidade, de alunos que optaram por uma pesquisa teórico-empírica, certo? Então, o que é que acontece? Nessa pesquisa, as pessoas precisam ir a campo, tá certo? E coletar dados. Quando eu falo ir a campo, não necessariamente sair e pesquisar, por exemplo, num fórum, numa delegacia, mas pode-se, com o recurso da tecnologia, pode-se muito bem fazer um questionário, por exemplo, e colocar no formato, da internet, com o Google Forms, que é bem interessante, porque depois que as pessoas respondem por ali, hoje em dia todo mundo tem essa tecnologia, de entrar na internet, coisa e tal, depois que responder, esses dados, eles pelo Google Forms, ele organiza gráficos. Eles organizam gráficos de tabelas. É extremamente prático, sabe? É muito bom o recurso, quando você elabora um instrumento dentro desse recurso aí, tá certo? Do Google Forms. Então, tá dando para me ouvir, pessoal? Se não tiver dando para me ouvir, vocês falem, tá? E aí, Tá tranquilo. Ayrton, que eu estava com mais dificuldade. Você que Não, eu estou escutando, professora. Eu estou com o som aqui no máximo bem alto, aí eu estou escutando sim. Foi só a pergunta, como eu estou lhe dizendo, foi só porque eu estava achando estranho. Mas eu estou sim escutando. Porque eu não estava aparecendo, né? Certo. Foi as duas coisas. Se eu não estava aparecendo e estava baixinho, eu digo, oxi, pode ter acontecido alguma coisa. Realmente não está aparecendo porque eu estou com problemas na câmera, mas na próxima semana já tem uma câmera nova aí, certo? Então, vejam, o que é que eu ia dizer, né? Então, aí, quem quiser vai fazer por essa linha, essa abordagem aí. Inclusive, eu estava me lembrando agora, como eu falei ainda há pouco, de uma aluna que fez um projeto teórico-empírico, que foi sobre direitos humanos, certo? E aí ela fez sobre direitos humanos, relacionando isso com os refugiados venezuelanos, especificamente sobre os venezuelanos que estão residindo em Igaraçu, certo? Então, ela foi para entrevistá-lo, não tinha esse problema, do isolamento social, e aí ela foi para entrevistá-los e fazendo uma análise, de como é que foi todo o processo de chegada no Brasil, quais os direitos que eles tiveram, quais o que é que eles conseguiram depois disso, Foi bem interessante a monografia dela, Então o projeto, ela começou comigo e foi para um orientador no 9º período que era dessa área e desenvolveu esse trabalho teórico-empírico. Então tem muita coisa do teórico-empírico. Teve um aluno também que desenvolveu um trabalho sobre a violência contra a mulher, e que relacionou a questão das medidas protetivas, e fez algumas entrevistas com pessoas da Delegacia da Mulher. Então, foi
e analisou casos. Foi bem interessante. Então, realmente, a pesquisa teórica empírica, ela lhe dá a oportunidade de fazer uma análise no campo, certo? Na prática, né? Evidentemente, precisa ser esses dados empíricos, esses dados primários, né? Que a gente chama de primários, que são dados relacionados a entrevistas, né? Diretamente com pessoas, né? Então, entrevistas, questionários aplicados e tal, eles são analisados à luz dos princípios teóricos, certo? Então, precisa casar, né, a teoria com a prática, tá certo? Então, muita gente acha interessante, eu acho, assim, bem enriquecedor. Agora, tudo dá trabalho, né? Assim como a pesquisa teórica também dá trabalho. E muitas vezes o aluno acha que é mais fácil fazer a pesquisa teórica e vamos dizer assim, muito mais elaborado tanto quanto a teórica empírica, né? É tão elaborado quanto a teórica empírica, melhor dizendo, tá certo? Então, eu queria saber assim do pessoal que está aqui para ter uma ideia do que vocês começaram a pensar sobre qual a ideia que vocês tiveram, né? Sobre o que é que vocês querem pesquisar no TCC de vocês, certo? Quem já pensou sobre isso? Inclusive, não sei se aqui tem alguém já no 9º período, porque na outra turma tem uma pessoa. Aliás, o Marcos, ele tá aqui também. Ele está assistindo a aula aqui também. Eu até conversei com o Marcos sobre isso. Ele está no 9º período e no 8º, né? Então, ele está fazendo os dois ao mesmo tempo e está sendo bem interessante, porque ele já tem muita coisa já organizada, né? Em termos de projeto, certo? Daqui, ó, eu estou vendo Viviane, João, Ingrid, Itavan, Dirley e Ayrton. De vocês, quem daqui, ou se todos, né, já pensaram em algum assunto que se interessem, que se identifiquem, que gostem para trabalhar? Oi, João. Professora, eu tô, na verdade, já, pelo menos o tema eu já descobri, mas eu ainda tô buscando aprofundar, né? Tô lendo um livro para ver se eu acho a área que eu vou fazer, eu já meio que já sei, mas só o tema específico ainda me falta. Eu tô lendo um livro para ver se eu acho especificamente sobre o que eu vou falar. Uma coisa que ajuda nessa delimitação, não é a leitura, realmente, como você falou. Não só das questões teóricas, né, mas o que dá muitas luzes para que a gente direcione o trabalho é a leitura de artigos de pesquisa, certo? Que aí vocês vão ver aquilo que vocês fizeram na internet, capturando, né, garimpando aqueles artigos para P1. Porque vocês podem encontrar artigos muito interessantes dentro da área que vocês querem, tá? Vocês podem colocar no Google Acadêmico, no Cielo, na revistas de estudos empíricos em direito, né? Revistas jurídicas, né, de uma forma geral. Tanto vocês acham artigos teóricos como teóricos empíricos, né? Teórico-empíricos. E aí você coloca lá, né, o seu, vamos dizer assim, seu assunto e pesquisas sobre aquele assunto. Então aí, inclusive, as pesquisas atrás
elas trazem as referências, que é outra coisa que nos direciona, né? Essas referências vão dar indicações para que vocês leiam, né? Fundamentos que vão orientar vocês para definir a temática. Qual é o assunto, João? O assunto, não é tema, porque o tema é bem específico. Uhum. Eu até agora, né, pretendo falar sobre direito tributário, algo relacionado a processo tributário. Direito tributário, né? Ver como Isso. é amplo, né? Uhum. Certo? Mas especificamente a área de processo tributário, que também é amplo, mas já é mais... Sim. Processo tributário. Você tem que pensar o que é que você quer analisar dentro do processo tributário, né? Uhum. Você pode ler bastante sobre isso para ir dando um direcionamento, né? Certo. Tá certo? Porque, veja, vocês precisam, depois eu vou mostrar, eu estou com ele aqui minimizado, né? Só para lembrar, o que é que vocês vão ter que começar a escrever, certo? Que dentro da introdução, né? A primeira coisa é o tema, depois é que a gente vai desenvolver aqueles elementos da introdução, que é o problema, não é? Que caso tenha uma hipótese, os objetivos, a justificativa, para ir, né, dando corpo ao projeto, tá certo? Dirley, Iltavan, Ingrid e Viviane, o que é que vocês pensaram? Professora, o meu é mais assim, né? Eu ainda estou pesquisando também, mas estou pensando na área penal. Do direito penal, né? Isso. Mas o que especificamente dentro do direito penal? O que é que você sobre a questão da... Inclusive, quem me ajudou muito foi justamente o trabalho da P1. Sim. E é sobre a questão da maternidade dessas mulheres carcerárias e tal. Então, é mais ou menos essa linha aí. A maternidade no cárcere, né? Isso. Mas ainda estou lendo bastante, pesquisando, vendo como vai ser. Eu também me interesso muito por essa questão mais empírica da coisa. Eu acho que é um tema que é interessante, assim. Sim, então quando você me falou isso, eu já imaginei logo que seria uma pesquisa teórica empírica mesmo. Isso. O de João, pelo que ele falou, acho que é mais uma pesquisa talvez teórica, né, João? Eu acho que João é mais uma pesquisa teórica, pode ser que eu esteja enganada, mas pelo que ele coloca... Acredito que sim, acredito que vai ser mais teórico. Uhum. Ok, então você, veja, Viviane, você precisa olhar o teu artigo lá no final para ver indicação de leituras, viu? Que eu acho que vai ser muito bom. Tudo bem. E na próxima aula a gente veja no outro sábado, como eu vou marcar pela ordem, né, alfabética, as pessoas do começo da listagem já pode começar a escrever alguma coisa sobre isso, né? Escrever um tema, escrever um problema de pesquisa, certo? Um objetivo, pelo menos um objetivo geral, o que é que pretende, né? Porque a gente escreve, né, elabora na introdução um objetivo geral e, no máximo, 4 objetivos específicos, certo? Porque se colocar mais do que 4 objetivos específicos, isso realmente pode criar um problema maior em termos de operacionalização do projeto, tá certo? Vamos ver mais. Iltavan, como é que está sendo a ideia para você do seu trabalho? Que assunto você gostaria de pesquisar? Professora, é na área de penal. Também, né? Vou tentar, né, ver se eu acho algum material para isso. Eu vou ter também, né,
acredito que como alguns aí, outros não. Dificuldade porque vai ser meu primeiro trabalho, né, que eu vou fazer. Sim. Mas eu queria tentar ver na problemática de, assim, de uma certa forma, como se fosse uma contribuição que a lei dá para que, assim, aconteça o aumento de violência. Aí veja qual é meu ponto de vista, é onde eu vejo o problema para achar o tema. É como se fosse assim, a função da pena, né? A gente vê que é para que o condenado pague Sim, pela pena dele, pelo crime, né, que ele fez, certo. e que aquela pena sirva de exemplo para que outras pessoas não venham a cometer, né? Hum, Aí o que acontece? A gente vê muito aí pessoas que, como até uma colega nossa aí, em outra aula uma vez, ela disse que ficou até admirada de que uma pessoa cometeu 5 homicídios, né, em dias diferentes, sim. e a pena dele, quando ele foi condenado, não passou, no total, não passou de 2 anos. Nossa. Assim, foi, inclusive até o professor que ela falou também se admirou, né, com essa pena. Hum, Aí, e essa pena foi baixa por causa de atenuantes, né, sim, e outras comportamento causas de lá dentro, na prisão. né? Aí tem aquele negócio de réu primário, residência fixa, nível superior, entre outras coisas que vai atenuando tanto a pena, que a pena ela deixa de ter a função dela, que é de fazer com que o condenado pague e que ela sirva de exemplo, porque Hum, se outras pessoas vissem que realmente não vale a pena cometer aquele crime, elas não cometeriam, né? Mas no Brasil, eu vejo que está muito diferente disso, ou seja, as pessoas cometem crime, praticamente eles não pagam pelo crime cometido e isso incentiva que outras pessoas também cometam crime, uhum, fazendo com que o aumento da violência, né, chegue da forma que está. uhum, Eu certo. quero tentar encontrar alguma coisa nesse tema aí. Uhum, certo. É, aí Poxa, você. Tavan, então tu tá já bem adiantado. Falta muito Porque ainda, tá, viu, até o tema João? específico já tem. Mas Falta, eu não cara. tenho Mas, um tema, não tenho assim, nada. Hum, dá pra até fazer empírico, teórico, se quiser. Né? Pelo menos assim, na minha imaginação dá pra pode fazer, sim. imaginar bem isso aí. É um Pode tema fazer. bastante legal. Pode fazer, sim. Tá aparecendo também teórico e empírico, pode ser, né? Agora, veja só, que isso pode você fazer, por exemplo, análise de sentenças, né? Não é isso? Uhum. Eu estava. Você Tô pode fazer escutando. análise de sentenças, né? Análise de casos, na realidade. É uma análise de Também casos. delimitar por estado, né, Uhum. professora? Eventualmente, por região, né? Vai Região ter, Nordeste, região. aí vai ter que delimitar mesmo, viu? É. Porque delimitar até talvez para pegar poucos casos, porque senão você não consegue terminar. Até porque vocês viram, não é, no livro de Mesaroba, quando ele fala das pesquisas acadêmicas, né? Especificamente na monografia, a monografia de graduação, ela não pode ser tão aprofundada, tão detalhada como a pesquisa, vamos dizer assim, de uma dissertação de mestrado e tão pouco de uma tese de doutorado, certo? Então, que ela pode até servir de base para desenvolver uma dissertação de mestrado, claro, não é? Eu tenho uma sobrinha que o doutorado, o mestrado dela, melhor dizendo, que ela fez mestrado e doutorado, o mestrado dela, ela partiu da sua monografia, aprofundando mais, né, de graduação, da monografia de graduação. Então, veja, são níveis de aprofundamento diferentes, né? Por isso que, por exemplo, se você for fazer uma pesquisa dessa, você tem que dar um recorte, tá? Porque João falou aí, em termos de Nordeste, por exemplo, né?
É muita coisa, João. Pode-se dar um recorte, por exemplo, de casos, né? Então, por exemplo, analisar esse caso que você acabou de dizer, né? Que a gente se espanta mesmo, como é que uma pessoa que cometeu 5 crimes teve 2 anos de pena reduzido, né? E uma pessoa que cometeu um crime passa 8 anos, 10 anos, certo? O porquê disso? Fazer uma análise comparativa desses casos, certo? Então, veja, pode-se fazer alguma coisa nesse sentido, né? Fazendo uma análise de casos que não precisa analisar, por exemplo, a Barreto Campelo, que é uma imensidão de casos, né? Mas dá um recorte de alguns casos que são bem controvertidos, né? Porque uma coisa dessa é bom, poxa vida, a pessoa cometeu 5 crimes e passou tão pouco tempo, o porquê disso, né? E enquanto que outro, então, para que aí o questionamento, né? Para que está servindo essa penalidade, né? Ela serve para qual é a finalidade disso? Não é? Se tem tantos atenuantes, não é isso? Pronto, a crítica é justamente essa. Porque, um exemplo, a gente vê lá no Código Penal, onde ele prevê que, por um exemplo, eu vou apenas chutar, né, a parte dos números que eu não estou lembrando agora de cabeça, mas tipo, Certo. homicídio, né? Um homicídio qualificado, por exemplo, de 12 a 30 anos. E quando a pessoa vem realmente cumprir, não cumpre 2 anos de um homicídio desse. Aí, assim, da pena que estava prevista no início, porque a própria lei, ela vem com tantas atenuantes que termina que aquela pena que é aplicada em um crime grave, como um crime de homicídio, né, um crime que é um crime absurdo, Sim. e é uma pena tão ínfima que faz até vergonha dizer que está punindo aquela pessoa. E isso abre um precedente imenso, né? Não é isso? Abre um precedente grande, porque aí você tendo esses atenuantes, qualquer outra pessoa não vai temer, porque acha que com bom comportamento, com, né, algumas outras coisas, pode passar muito menos tempo na cadeia, não é isso? Aí elas perdem o medo de cometer crimes. Exatamente. E aumenta em um número absurdo, né? Como a gente vê hoje no Brasil aí. Exatamente. Veja a história, né? Que absurda, um crime, né? Que aconteceu essa semana, né? Por conta de uma história de uma máscara. Vocês viram isso, né? Que passou aí de vez em quando na televisão. Que eu não sei se foi em São Paulo ou foi no sul do país, ou foi em Curitiba. Foi numa cidade aí que uma pessoa, né, tinha que estar usando máscara para entrar no supermercado. Vocês não viram isso não no noticiário? E quando ele entrou, uma pessoa foi dizer a ele, não pode. Parece que foi um vigilante que disse, não pode entrar sem máscara de jeito nenhum, e foi oferecer, inclusive, para ajudá-lo, uma máscara, alguma coisa assim, para ele poder entrar. Eu sei que pegaram uma briga tão grande que ele tomou o revólver do vigilante, e aí a arma disparou e matou um atendente de caixa. Né? É uma coisa assim absurda, por um motivo extremamente absurdo, né? Torpe, entendesse? Então, isso realmente chega a esse ponto, né? Das pessoas começarem a cometer, não ter medo, como você falou, não ter medo de cometer crime, né? Em contrapartida, tem outra situação, né, de pessoas assim que essa coisa da ressocialização, né, nos presídios, né, que a gente vê é outro tema que é bastante
como é que eu posso dizer? Ele dá margem para muitos dados, muita discussão, né? Dá margem para fazer uma pesquisa legal. Essa questão da ressocialização, né? Qual é a função, de fato, né, que tem essa ressocialização, né, nos presídios, principalmente nas instituições que abrigam adolescentes infratores, né, que estão em fase de desenvolvimento, né, 14, 15 anos, vão lá. E qual é o tipo de trabalho que se faz numa instituição dessa para recuperar e ressocializar essas pessoas? Então, são temas assim que dá margem para muita pesquisa. Já tem muita pesquisa, né? E que vale a pena investigar, né? Tá certo? Vamos ver. Então, tenta organizar isso, viu, Iltavan? Na sua cabeça e no papel, tá? Eu vou botar Tá aqui, certo, professor. eu vou colocar aqui área penal, não é? E os atenuantes, né? Eu vou colocar assim só para ter uma ideia do que é, certo? Que a área penal é imensa. Tá certo. Os atenuantes E causas de diminuição de pena. que causam a diminuição de penas. Eu acho que aí caberia uma pergunta aqui, né? Os atenuantes que causam a diminuição de pena, não é? Podem servir para aumentar a violência, Incentivo de aumento da violência. podem causar violência, o aumento, né? Podem causar É verdade. o aumento da violência urbana, certo? Vou deixar assim, né? Só para direcionar a nossa cabeça, tá? Ingrid, e aí, você pensou em alguma coisa, Ingrid? Então, professora, eu pensei sobre um tema, tentei especificar ele, é sobre adoção, vou dizer logo, né? Sim. Aí eu fico pensando assim, se é um tema um pouco desgastado, mas é algo que me interessa, então eu fico meio assim, sabe? Sim. Mas eu vou dizer o que eu pensei sobre ele. Eu pensei em estudar os impactos da burocracia, dos processos de adoção. Aí eu estava lendo Mas os alguns... impactos aonde? Geralmente, quando a gente pensa em impacto, pode ser impactos positivos e negativos, não é isso? Os negativos. Impactos negativos em que processo? Não, no sentido de demora para acontecer a adoção. Ah, tá, na celeridade. Os impactos Isso. negativos dos processos Isso. de adoção. No caso, os impactos negativos, talvez, veja, na celeridade dos processos. Os impactos negativos, talvez, da burocracia nos processos, da celeridade dos processos. Não é isso? Porque não são os impactos negativos dos processos, mas nos processos, entendesse? Isso, no processo, pela falta de agilidade, exatamente. Então, os impactos negativos da falta de celeridade. Pronto, isso. Da falta de celeridade.
Isso aí seria mais ou menos nesse sentido. Aí eu não sei se eu olharia por um aspecto aqui. Eu estava vendo alguns artigos, algumas reportagens, inclusive, no G1, bem interessante, que eles fizeram uma pesquisa solicitada pelo CNJ, Sim. e aí eles analisaram algumas varas de regiões do país, norte, sul, sudeste, oeste, e aí eu estava pensando, me veio a ideia de tentar, não sei se fazer um teórico empírico para ver nas varas, assim, Certo. aqui mesmo no Recife ou em Jabotão, Uhum. especificar e ver como que está lidando, assim. O que me chamou a atenção é que o tema de uma das coisas diz assim, que a demora da justiça fez criança perder chance de adoção. Claro. E isso é muito real, né? Aí ele fala sobre, aqui no Recife mesmo, por exemplo, que leva em média de 9 meses para concluir o processo de adoção. E é um dos menores, inclusive, de todos Isso que os eu ia dizer. levantamentos que eles fizeram. É isso que eu ia Mas dizer a você. aí, Uhum. o prazo para conclusão mesmo, pela lei de adoção, é de 120 dias. Então, assim, é bem discrepante com o que deveria ocorrer, Agora, embora seja um dos melhores. agora imagine vocês nos interiores, né? Nas varas dos interiores que não tem vara específica de adoção. Pois é. É clínica geral que resolve tudo, desde crime até a substituição, né, das famílias, né? Colocar crianças institucionalizadas em famílias. E veja o comprometimento que a gente está lidando com vidas humanas, vidas em desenvolvimento, não é? Que são crianças e adolescentes que estão lá já há algum tempo, né? Aquela lei que complementa o ECA, né? Não sei se foi de 2012, eu não me lembro, mas ou é de 2009, uma lei que complementa o ECA, que dizem a lei da adoção, na realidade é um complemento do ECA, que coloca, não é, o provimento 36 também tem isso, se eu não me engano, que tem um prazo, né? Um prazo pequeno, que a criança tem que ficar nas instituições de acolhimento, né? Isso. Não pode passar desse prazo, certo? Mas aí a gente verifica que nem sempre isso, embora tenha, por exemplo, uma comissão estadual judiciária de adoção que fiscaliza isso no interior do estado, nos interiores, né? A SEJA, essa comissão, ela é responsável tanto por questões das adoções, pelas adoções internacionais, como também de acompanhamento dessas adoções nas varas dos interiores, né? Não daqui, mas dos interiores dos municípios aí do estado. Então, pode ser, isso é bem interessante. Eu posso, inclusive, uma das pessoas que eu estava pensando em fazer sobre adoção foi Christian. Christian falou até comigo que ele está meio adoentado, não pôde estar na aula, ele falou comigo no privado, mas Christian é um dos interessados em fazer um projeto sobre adoção. Eu até, ele e Marcos também, Marcos é em adoção póstuma, né? E pós-morte, e aí eu até indiquei para eles o site da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, né? Que tem uma biblioteca virtual muito boa, tem muitos estudos, muitas pesquisas do Brasil todo, certo? Artigos. E aí eu posso te indicar no privado esse site e você encontra várias coisas lá, tá certo? Certo, professora. Ok? Pronto, eu vou até colocar aqui de enviar o site pelo seu WhatsApp privado, tá? Ok. Vou colocar aqui para não me esquecer. O site da ANGAAD, a gente chama de ANGAAD, Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Certo? Que agora no mês de junho, nós vamos ter um grande congresso online,
dessa associação. Vai ser muito interessante, não é? A gente ia ter um presencial, né? Eu ia até participar, mas por conta da pandemia foi transformado num congresso online, né? Aí você entra lá no site, você pode até ver isso, se você quiser também participar, vai ser tudo online, certo? Então, são discussões com juízes, promotores, né? Com o pessoal da área da educação, da área de saúde, vai ser, e o pessoal dos grupos, né? Que tem cerca de 170 grupos de estudo e apoio à adoção no Brasil, certo? Tem essa associação nacional, né, da qual faço parte na assessoria de pedagogia, tá? Então, eu posso te dar isso pelo privado. Tá bom. Deixa eu anotar pelo WhatsApp. Ok. Deixa eu ver quem mais. Herbe está aí, não é? Herbe, você pensou em alguma coisa, Herbe, do seu projeto? Por mais que seja vaga a ideia, tem alguma área que lhe instiga? Oi, Herbe. Acho que Herbe. Eu estou achando a frequência tão baixa. Nas outras aulas estão também com essa frequência baixa, assim, Porque temos nessa disciplina, para vocês terem uma ideia, tem 32 pessoas matriculadas. E aí, veja, geralmente a gente não tem 20 pessoas nessa aula. Como é que está a frequência nas outras disciplinas, gente? E principalmente nessa disciplina, que é uma disciplina que, depois da P1, é que a gente vai precisar de orientação, viu? Porque, veja que não é tão simples e tão rápido a gente definir um tema para desenvolver um projeto para monografia, né? Então, a minha preocupação é essa, que não se deixe para a última hora, não é em 15 dias, nem um mês que a gente faz isso, certo? Herbe, pensou em alguma coisa? Acho que Herbe ficou aí, mas não sei se ele está escutando. Então, veja. Eu vou falar com ele no privado, porque pode ter acontecido alguma coisa com a internet dele, né? Eu vou procurar ele aqui no WhatsApp. E deixa eu ver quem mais. Dirley. E aí, Dirley? Dirley? Dirley saiu. Eu acho que Dirley saiu. Ele estava aí no começo, mas saiu. Apareceu aí a foto de Herbe. Herbe? Bom, pessoal, veja só. Apareceu de novo. Olha, veja. Quem não conversou comigo sobre essa ideia, ou as ideias que estão tendo, no começo da outra aula, a gente vai conversar, tá certo? E vocês que conversaram, comecem a desenvolver o trabalho, tá? No sentido de afunilar mais, delimitar mais esse tema, para chegar a uma pergunta que vocês querem investigar, que é um problema de pesquisa, tá certo? Por exemplo, em cima dessa ideia, né, que ainda está vaga, de Ingrid, quais os impactos negativos da falta de celeridade nos processos de adoção?
Veja, isso é um problema de pesquisa. Vocês estão percebendo a forma que eu estou colocando, né? O problema. Então, é em forma de pergunta, de uma questão, tá certo? Então, já vão pensando nisso, tá? Escrevam, porque a gente vai trabalhar e vai cada vez mais burilando isso. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai encerrar por aqui, porque eu tenho que dar aula agora no segundo horário para o pessoal do terceiro período. E a gente se encontra na quinta-feira. Tá bom, pessoal? Então, boa noite para vocês. Né? Ok, professora, obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Tchau.